Você fica se perguntando qual seria o valor ideal para que o seu colaborador desse de faturamento para sua empresa? Você fica se perguntando aí, se eu contratar, quanto será que a mais eu vou faturar na minha empresa? E a verdade é que tudo depende do que você vai fazer. Lá no meu tempo de faculdade, lá eles ensinavam que tinha que ser no mínimo 6 vezes o valor do que você paga para o colaborador de retorno em faturamento para sua empresa. E recentemente eu fiz uma postagem lá no Instagram que eu falei, olha, 42 mil é o retorno que um colaborador da JBS tem. Na BR, na Petrobras, né, 54 mil. No Banco do Brasil, 122 mil. No Bradesco, 169 mil. No Itaú, 184, na Ambev, 234 mil. E aí eu comecei a pensar, e na corretora? Qual será o valor ideal para você considerar como ok para que o seu colaborador retorne a partir do momento que você faz a contratação? E a verdade é que esse número nunca vai ser exato em todas as corretoras. Mas uma coisa a gente tem que pensar, quanto maior o volume de retorno de faturamento que esse colaborador der para você, melhor. Então, por conta disso, nesse vídeo, eu quero te mostrar 10 coisas que eu costumo aplicar nos meus negócios para justamente aumentar o faturamento por colaborador. E eu acredito que isso possa ajudar também você, a ajudar a sua corretora. Quer saber quais são esses elementos para aumentar o faturamento por colaborador? Então vem comigo! Olá, eu sou Cláudia Simplício e agora a gente vai falar aí como elevar o faturamento por colaborador dentro da sua empresa. Vou te passar aqui 10 dicas, ou melhor, eu vou te dar 11, vou te dar uma dica bônus aí para você poder aplicar dentro da sua corretora e ajudar no seu faturamento. Mas antes da gente aprofundar esse assunto, não esquece de se inscrever para o nosso canal do YouTube e clicar nesse sininho para você sempre ser avisado que você quer receber a notificação de novos conteúdos. Se você não tiver para o YouTube, não esquece de ir lá e se inscrever para ficar por dentro de todo o vídeo que a gente publica. Mas vamos logo então falar sobre esses pontos que podem ajudar você a ter um faturamento maior por colaborador. Primeiro ponto, ele é básico, mas vale a gente ressaltar, que é você contratar bons colaboradores. Muitas vezes eu vejo em corretora de seguro a gente contratando porque sabe que a pessoa está precisando. Vou contratar meu parente, vou contratar fulano, vou contratar ciclano, porque eu sei que a pessoa está precisando. E na realidade você não tem que contratar porque a pessoa está precisando. Você tem que contratar porque ela é uma peça adequada dentro do seu quebra-cabeça da empresa. Essa pessoa é a melhor? É a pessoa que vai se adequar ao melhor cenário dentro da sua corretora? A gente não pode contratar primeiro quem a gente não pode demitir. Contrate sempre quem você traz por qualificação. E outra coisa, contratou? Analisa a pessoa. A gente tem que muitas vezes demorar para contratar e demitir rápido. Por quê? Um colaborador inadequado dentro do seu perfil, ele te custa caro, porque ele não vai te trazer retorno, então você não vai ter o seu faturamento elevado e você não vai ter o resultado que você espera. Então, demite rápido, demora para contratar, para fazer uma seleção o mais qualificada possível e contratar boas pessoas. Segundo ponto é a remuneração. Você tem que pensar que para você reter bons colaboradores, você tem que oferecer uma remuneração ok e você tem que oferecer os benefícios adequados. Então, o colaborador, ele quando é bom, ele vai olhar também para o mercado. Fala assim, pera, eu tenho essa qualificação. Qual que é a média de salário? Quanto normalmente ganha uma pessoa que faz o que eu faço? Então, você tem que estar oferecendo salário adequado com a média, no mínimo a média de mercado. E aí você vai ter que fazer uma pesquisa para entender quais são os benefícios e quais são os valores, porque ainda tem uma variação por região. Então, de repente, o salário de São Paulo é diferente de uma cidade do interior. Isso também conta. Então, sempre tem mais esse ponto aí. Boa remuneração
e benefícios. Terceiro ponto é a cultura da empresa, é o DNA, são os valores que aquela empresa tem. Por quê? Se você tem muito bem desenhado quais são os seus valores, quais são os valores e cultura da sua empresa, e se você consegue levar isso para os seus colaboradores, automaticamente você consegue estar junto de você pessoas que têm os mesmos objetivos. E quando a pessoa não está muito alinhada com a cultura, com o DNA da empresa, ela naturalmente se sente um peixe fora d'água e ela por si só vai pedir para sair, o que é bom também, porque você tem que reter aquelas pessoas que têm uma sinergia com o grupo, que vão fazer o grupo crescer, porque se a pessoa ela tá no ambiente adequado, com os valores adequados, naturalmente ela vai vestir um pouco mais a camisa, vai se sentir mais parte e vai fazer pela empresa mais. Naturalmente, isso também ajuda a elevar o faturamento por colaborador. Quarto ponto, tenha processos dentro da sua empresa. Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. Sabe aquela coisa de linha de produção? Fábrica. Eu sei que quando a gente fala assim, muita gente pensa, ah, Cláudia, mas como que eu vou fazer isso dentro de uma corretora de seguros? Normal, falando, processo 1, quando o cliente chegou um lead, qual é o passo 1? Passo 2, como que vai fazer a coleta de dados? Passo 3, como começa a fazer a negociação, entrega de orçamento, negociação final, cheque-mate, processo de venda. No caso de um sinistro, quais são os processos? No caso de um endosso, quais são os processos? Tudo você tem que ter processo. Por quê? Se o seu time começa a crescer, você precisa fazer com que todo mundo trabalhe com a mesma ordem, com o mesmo processo, porque isso vai fazer com que o processo seja mais rápido, isso você vai fazer com que todo mundo traga a qualidade que você determinou. Então você tem que criar processos dentro da sua empresa. Eu sei que muitas vezes algumas pessoas podem falar, mas processos burocratizam a coisa. Mas se você quer realmente crescer, escalar, imagina você com 30 funcionários. Se você não tiver processos, cada um vai estar fazendo de um jeito? Então, crie processos dentro do seu negócio. Quinto ponto, protocolo de tarefas. Então, no ponto anterior a gente falou etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 10. Aí você tem que escrever, fazer um manual de cada uma dessas etapas. Então, etapa 1, o que tem que ser feito? Ponto 1, ponto 2, ponto 3. Olha, nesse ponto se faz assim. Então, é a manualização das coisas. É desenhar, é escrever. E essa manualização não precisa necessariamente ser escrita. Ela pode ser um treinamento em vídeo, isso pode ser um treinamento que você faz ao vivo, mas para que todo mundo faça a mesma coisa, você precisa ter essa manualização, independente de ser escrito ou em vídeo. Ela precisa existir para que todo mundo entenda as etapas do processo e saiba como fazer cada processo. Então você vai trazer os processos na linha horizontal, dizendo quais são as etapas, e aqui você vai colocar em linha vertical, aprofundando cada uma das coisinhas. Então, na etapa 1, que é fazer o contato com o lead. Como se faz o contato com o lead? Ponto 1, você faz o contato com o lead por telefone. Se não funcionar, você chama no WhatsApp. Se não funcionar, você faz assim, no dia seguinte, depois de tanto tempo. Então, tudo você desenha para poder ter a operação. E aí a gente vai para o passo 6, que vai facilitar a tua vida e a vida dos teus colaboradores, justamente para elevar o valor do faturamento, que é sistema. Quanto mais você tiver de forma automatizada as coisas, quanto mais você tiver os processos desenhados e a tecnologia trabalhando a seu favor, a coisa flui muito mais. Por exemplo, aqui na nossa corretora, a gente utiliza o teleporte como sistema de cotação. Inclusive, se você não conhece, eu vou colocar o link deles aqui embaixo, e para quem segue o nosso canal e é nosso parceiro, a gente também consegue negociar com eles um desconto, justamente para você ter isso na sua corretora. Então eu vou colocar o link aqui embaixo, só você vir aqui, clicar, conhecer mais sobre o sistema deles. É o que a gente usa aqui na corretora. Por quê? Por exemplo, como que um sistema como esse facilita a tua vida? Vamos pensar,
teu colaborador tá lá e ele precisa agilizar. Em uma etapa do processo, ele vai precisar fazer cotação em várias seguradoras. Se você tem um multicálculo que facilita a tua vida, você ganha produtividade, você ganha velocidade. Dessa forma, você consegue fazer com que aquele colaborador te entregue mais resultado e naturalmente o seu faturamento vai elevar. E aí a gente já vem ao ponto 7, que é o quê? Automações. Exemplo, você determinou os processos, já está com o sistema de multicálculo, já está fazendo a coisa funcionar, cada colaborador já sabe qual etapa tem que fazer o quê, só que existem coisas que você pode substituir a mão humana por uma automação. E aí essa automação ela pode vir de diversas formas, pode vir por e-mail, pode vir por SMS, pode vir pelo WhatsApp. Então, o quanto mais você conseguir substituir uma ação humana por algo automatizado, mais você consegue evoluir o faturamento por colaborador. Por quê? O colaborador você vai precisar em diversos pontos, mas aquilo que você puder tirar ele, colocar um sistema, você vai reduzir a despesa dentro da sua empresa e vai conseguir evoluir esse faturamento. E aí a gente já vem entrando no 8º ponto, que é a gente ter dentro desses processos todos papéis muito bem definidos. Então, o colaborador 1 faz isso, isso, isso. O colaborador 2 faz aquilo, aquilo, outro. O colaborador 3 faz aquilo, 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 outro. Por quê? Senão você daqui a pouco vai ter várias pessoas fazendo a mesma coisa e algumas coisas deixando de ser feita. Sabe aquela história? Cachorro que tem 2 donos, ou passa fome ou fica com congestão porque comeu muito? Essa é a verdade. Então você precisa, dentro desse processo todo, determinar os papéis de cada um. E aí, quando você consegue ter todos esses processos feitos, cada um no seu papel, a gente entra no 9º item, que é o quê? Você poder trabalhar com metas e recompensas. E aí, o que você faz? Você diz, olha, quem faturar X, quem vender X itens, quem tiver X resultado, você ganha tanto a mais, você ganha metas adicionais, comissão por venda, e se a pessoa atingir certos steps, você ainda pode recompensar ainda mais. E aí, quer ver? Mais um ponto que pode te ajudar? Por exemplo, no teleporte que eu te falei, né? Ele tem um ranking, onde você consegue ver por colaborador quanto de proposta conseguiu transmitir, como que tá, e aí você consegue analisar a colocação. E aí você diz, olha, os 3 melhores do mês ganham X coisa a mais. Então, todos eles ganham a sua meta, tem o seu comissionamento, só que você coloca steps. E lembra que eu te falei de sistema que ajuda? No teleporte vem ainda esse ranking. Então você não precisa ficar fazendo esse ranking na mão para ver, olha, qual foi o profissional aqui de vendas, o vendedor que trouxe o maior faturamento. O próprio sistema já vai trazer para você. E no dia a dia, assim, o próprio colaborador que está lá no 2º lugar vai correr para bater em primeiro. Quem está em 3º para ficar em 2º. E assim você consegue fazer com que haja uma competição saudável, porque nas vendas é necessário você estar instigando eles, estimulando eles a venderem cada vez mais. Com isso, você consegue, pelo sistema, pela tecnologia, ajudar nas metas, recompensa e evolução do nível de faturamento por colaborador. E aí a gente já entra no 10º ponto, que é o quê? Você fazer muitos controles, análises numéricas, verificar como que está os KPIs, os índices. Quais são os números da sua corretora? Será que você poderia estar evoluindo mais em algum ponto do processo ou não? Qual etapa do processo está sendo o gargalo e perdendo clientes, perdendo vendas? Então, você fazendo essa análise é mais um item que ajuda. Aí você fala assim, Cláudia, mas eu não gosto de matemática. Então eu vou te dar uma notícia que talvez você também não goste. Que para ser um bom empreendedor e para fazer as coisas crescerem, você precisa de números, precisa de análise relacional, você precisa analisar os resultados para você poder melhorar as coisas dentro da sua corretora. E para que você possa adquirir a habilidade de controle de números ou até mesmo colocar alguém do seu time para fazer isso, porque nem sempre a gente consegue ter todas as habilidades.
mas a gente pode contratar boas pessoas que saibam fazer essas análises, façam essas planilhas, esses controles e tragam para você, e você apenas analisa e faz as suas ações em cima disso. E aí a gente entra na parte de treinamento, que já é o 11º ponto. Só que aí eu falei para vocês que eu ia fazer 11 pontos, né? Na realidade eu vou dar mais um ponto extra. Então, na verdade eu falei 10, trouxe 11, tô te prometendo 12. No ponto 11 aqui, o que a gente tá falando é: faça o treinamento constante. Se você não tem aquela habilidade, traga essa habilidade, contrata algum treinamento para você ou para alguém do seu time para poder adquirir a habilidade. Ah, Clau, mas a gente não sabe técnicas de venda, a gente não sabe isso, não sabe aquilo. Ok, então você precisa estar em treinamento constante. Isso, inclusive, lembra que eu te falei lá atrás de DNA, valor? É um dos DNAs aqui da nossa empresa. Aprendizado constante. Quem entra para nossa empresa e não gosta de estudar, de aprender mais, não consegue evoluir, fica estagnado ou acaba saindo da empresa naturalmente. Então, tenha um DNA de treinamento constante, porque as coisas estão em evolução. E aí a gente entra no 12º ponto que eu te falei, que é você construir base de conhecimento. Como assim, Cláudia? Por exemplo, você vai fazer um treinamento para uma equipe X sobre vendas. Grave esse treinamento. Aquilo vira base de conhecimento para que você possa utilizar no futuro com outro colaborador. Chegou um colaborador novo? Põe aquele colaborador novo para assistir o treinamento que você passou, que você já fez. Não perca essa potência de treinamentos. Você contratou alguém de fora para vir dar treinamento para o seu time? Ótimo! Grava esse treinamento, coloca ele numa base de conhecimento para os seus colaboradores. Quer ver mais uma coisa legal? Lembra que eu te falei do teleporte? Eles têm uma base de conhecimento toda sobre o sistema. Se, por exemplo, vocês estiverem utilizando os sistemas deles, toda a parte de sistema, de processos e de várias ajudas, inclusive, tem já na base de conhecimento deles. Então, você e os seus colaboradores vão poder acessar essa base de conhecimento justamente para ajudar e evoluir nesse processo. Lembrando, vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você poder aproveitar aí os bônus e conhecer mais o produto deles, que é o que a gente usa aqui na nossa corretora. Pois bem, passei para você aqui 12 pontos que certamente, se você olhar para cada um deles, ou mesmo que seja para alguns deles, e aplicar dentro da sua corretora, certamente vão te ajudar a vender muito mais. E de verdade, faturar mais é tudo que todo empresário quer. Ter uma empresa saudável, lucrativa. Pois bem, para esse vídeo é isso. Eu espero que esses pontos tenham dado aí alguns insights para você e eu te vejo num próximo vídeo. Um forte abraço e tchau, tchau!